Então, a gente vai ver agora a parte B, a continuidade da aula sobre hidrodinâmica, e ficou uma pequena parte, né, faltando ainda para complementar esses aspectos de hidrodinâmica sobre o crescimento, particularmente sobre os efeitos da hidrodinâmica na distribuição vertical e sobre os efeitos da pradaria, na hidrodinâmica. Então, eu indiquei esse artigo para vocês, Beyond Light, Physical, Geological, Geochemical Parameters as Possible Submerged Aquatic Vegetation Habitat Requirements, de Koch 2001. Esse é um artigo que para a época, em 2001, foi bastante inovador e de vanguarda, né? Teve bastante impacto nos estudos de ecologia de fanerógamas, porque trouxe à tona um fator que é extremamente importante, que afeta todos os outros, né? Até então, grande parte dos trabalhos, 90% dos trabalhos, falavam sobre luz afetando a distribuição, o crescimento. Luz, temperatura, pequena parte falava sobre sedimento e quase ninguém falava sobre hidrodinâmica. No entanto, como a gente viu na aula, a hidrodinâmica afeta a luz, afeta material de suspensão, afeta a captação de nutrientes. Né? No final, a hidrodinâmica afeta os outros fatores que são críticos para o desenvolvimento das pradarias. Então, nesse artigo, Eva Koch, chama a atenção para esse fator. E também gosto de trazer esse artigo, porque Eva Maria Koch foi oceanóloga da FURG aqui, se tornou referência mundial no estudo da ecologia marinha, particularmente na dinâmica de fanerógamas marinhas, e ela trouxe essa pegada da oceanografia, da oceanologia aqui, a questão da hidrodinâmica, para dentro dos estudos de fanerógamas. Eva Maria Koch foi aluna daqui na década de 80, iniciou suas pesquisas no nosso laboratório de ecologia vegetal costeira, na época, né, eu nem tinha ideia, não existia, eu não tinha ideia que ia trabalhar com isso, eu ainda estava entrando na faculdade, mas na época se chamava Laboratório de Botânica Marinha, que estava sob coordenação do professor aposentado, professor Ulrich Zeliger, que iniciou os trabalhos de vegetação costeira aqui na FURG, né? Tanto de padarias, de macroalgas, de dunas, foi um grande pesquisador na área de dunas, né? E a Eva foi aluna dele, como isso começou, e depois fez doutorado nos Estados Unidos e se tornou uma referência mundial nessa área, tá? Então, eu trago como uma inspiração, né, da Eva, que infelizmente faleceu inesperadamente em 2014, como uma pesquisadora que saiu daqui, né, do nosso curso, e que trouxe essa pegada oceanográfica da hidrodinâmica, considerando as diferentes escalas. Trouxe muito essa questão das diferentes escalas, desde a escala micro, né, ao nível das moléculas, que é o que a gente falou sobre a influência da camada difusiva, né, e a camada limite do Bentos, até no nível da paisagem. Né? Então, é uma importante fonte de inspiração. Bom, hidrodinâmica e distribuição vertical. Então, esse trabalho que eu recomendei para vocês vai abordar, entre outros aspectos, a questão de como a hidrodinâmica, né, afeta a distribuição vertical, particularmente correntes, ação das ondas e da maré são o principal controlador do limite superior das pradarias. Em geral, essas plantas não ocorrem fluxos que são acima de 1,5 m por segundo, ou num litoral muito exposto, né, ou num batimento de onda grande, assim como, por exemplo, no nosso litoral, né, do Rio Grande do Sul, ao longo desde depois de Laguna, ali até toda a costa do Rio Grande do Sul, tem um litoral muito exposto, né, linear, sem baías protegidas, e pradarias não ocorrem ao longo do litoral, mas ocorrem dentro dos estuários, né, ali do estuário
do complexo estuarino de Tramandaí, né, em Bé, na Lagoa do Peixe, e aqui no nosso estuário, no estuário da Lagoa dos Patos. Enquanto a praia, aqui com aquele batimento de onda, cria uma instabilidade sedimentar na região rasa, uma turbidez muito grande, né, uma seletividade do grão, de um grão mais grosseiro, que não permite, né, fica impossível de plantas se fixarem, as pradarias se fixarem nesse litoral muito exposto. Essa energia excessiva, ela previne o crescimento dessa distribuição nessa zona rasa, por exemplo, aqui na nossa região, por causa da suspensão e transporte do sedimento, que afeta essa disponibilidade. A erosão, ela expoiria raízes e rizomas, arrancaria, né, pradarias, e correntes e ação das ondas, elas podem quebrar as plantas, prevenir o estabelecimento de plantas, né? E transporte de sedimento, deposição, também provoca soterramento. Esses processos que também acontecem dentro do estuário em situações de alta hidrodinâmica e estabilidade sedimentar. Então, basicamente, a ação das ondas sobre a vegetação aquática submersa limita a ocupação nessas áreas rasas devido ao efeito, então, da velocidade orbital das ondas, que vocês devem ver, se não já estão vendo ou não viram, em outras disciplinas da oceanografia, particularmente de ondas, como que se forma a onda e como a velocidade orbital das ondas toca ao chegar na costa, toca no fundo. E nessa profundidade em que as ondas tocam no fundo, que é chamada de a profundidade de mistura da onda, né? Nessa profundidade de mistura das ondas, ela normalmente equivale à profundidade mínima de ocorrência das pradarias no litoral. Então, limita a distribuição superior. O limite superior das pradarias está relacionada com a profundidade de mistura da onda, né? Quando a onda toca no fundo, porque ao final a onda toca no fundo e ressuspende o sedimento, né, causa instabilidade e provoca, então, uma maior turbidez também. Então, a profundidade mínima de distribuição ela é aproximadamente igual à profundidade da mistura da onda. E a profundidade de mistura da onda é igual ao comprimento da onda dividido por 2. Essa é uma razão bastante simplificada que o trabalho de Koch traz, né, que baseado em estudos de grandes lagos e isso vai funcionar particularmente para um litoral que tem um decaimento mais inclinado, mais abrupto. Não vai funcionar bem se for um litoral de uma declividade menor. Bom, então, primeiro, né, naquele exercício, uma das perguntas é sobre a ação das ondas, e tem uma tabela com os valores de ação das ondas. Então, ali, o limite superior, vocês têm que considerar, então, o comprimento da onda, né, dividido por 2, que vai ser igual esse Z mínimo. Tá? Isso é bastante simplificado para facilitar, então, o nosso exercício, que é apenas para fixar, né, lembrar como que isso afeta na região superior. E a ação das marés sobre a vegetação aquática submersa também afeta no limite superior, ou então na profundidade mínima, mas vai afetar também na profundidade máxima, né? A amplitude de maré tende a empurrar o limite superior, tende a empurrar a distribuição das pradarias para regiões mais profundas. Uma amplitude de maré pequena, né, e com as condições adequadas de ondas e outros aspectos, a pradaria tende a ocorrer num limite superior, avançando mais para o litoral. Numa amplitude de maré maior, essa amplitude vai empurrar a pradaria para a profundidade.
já que, né, a maré, né, se ficar exposto muitas horas à maré baixa, isso vai expor as plantas, podendo dessecar, podendo provocar uma intensidade luminosa maior do que elas poderiam aguentar, poderiam causar fotoinibição, aumento de temperatura, né? Além da corrente de maré também provocar, dependendo da força, da amplitude, da força da maré, provocar a instabilidade sedimentar. Então, o que a gente observa, né, em geral, é que quanto maior a amplitude de maré, né, mais abaixo, né, a distribuição e mais abaixo será o limite superior, ou seja, a profundidade mínima de ocorrência vai ser mais profunda. Isso também vai acabar afetando aqueles Emacs. Os Emacs, que é influenciado pela luz que a gente calculou, pela equação de Lambert-Beer, né? Quando eu tenho uma variação de maré muito grande, o que vai acontecer aqui no fundo? Vai, na maré, na subida da maré, vai ter menos luz no fundo. Então, acaba que a amplitude de maré afeta tanto o Z mínimo quanto o Z max. Para simplificar, esse Z mínimo também nós vamos considerar que ela é metade da amplitude de maré. O que Koch traz um trabalho baseado em diversos estudos, também com a vegetação aquática submersa, mais isso são estudos que foram baseados mais em vegetação de estuários e lagoas, né? E essa amplitude no Z mínimo aqui corresponderia a metade essa distribuição, a profundidade mínima corresponderia à metade da amplitude da maré. Então, no caso, no exemplo em que a amplitude de maré aqui de 0,8, um requerimento mínimo de luz de uma determinada espécie de 14%, e um KD, ou seja, um coeficiente de extinção da luz de 1,5. Um coeficiente de extinção da luz de 1,5 já é relativamente alto, né? Normalmente zona bastante costeira no estuário. Um RML de 14%, né? Relativamente médio, assim, para padarias, né? Isso corresponderia que esse Z mínimo, né, numa amplitude de 0,8 dividido por 2, então o Z mínimo aqui seria em 0,4, né? 40 centímetros aqui de profundidade. E, de acordo com a equação de Lambert-Beer, a gente calcula, então, o Zmax, como vocês calcularam nos exercícios passados, né? O Zmax, então, é menos o logaritmo natural da, né, entre parênteses aqui, IZ sobre o I0, dividido pelo coeficiente de extinção da luz. E, como vocês viram, né, muito fácil chegar, né, nessa conclusão que o IZ sobre o I0 é igual ao RML. Afinal de contas, né, a profundidade, a luz na profundidade do Zmax sobre a luz da superfície vai dar um percentual, né, uma razão que vai ser correspondente a 0,14, né, ou seja, 14% de requerimento mínimo de luz. E o KD, coeficiente de extinção da luz, que nós temos aqui de 1,5. Né? Como que a gente aplica, então, essa correção do KD com a amplitude de maré? Então, Koch propôs uma correção do KD, né, com a amplitude de maré para recalcular, corrigir os Emacs, particularmente quando as amplitudes são grandes. Então, a gente tem a formulação aqui, né, da Lambert-Beer, que seria isso dividido, o KD seria igual ao logaritmo menos logaritmo natural do RML dividido pelo Z, mas essa correção, né, proposta da amplitude dividido por 2. Então, aqui a gente tem um exemplo da distribuição vertical de uma espécie
né, Zmax menos o Z mínimo, considerando, então, amplitude de maré e luz, né, assumindo aquela amplitude de 0,8, mencionada anteriormente, né? Então, a gente tem aqui amplitudes de marés no eixo X, superior aqui, a profundidade abaixo do mean tidal level, ou da maré média, né, do nível da maré média, no eixo Y, né, aqui num limite de 0 a 2 de amplitude de maré, de 0 a 2 de profundidade, né, considerando um requerimento mínimo de 14%, ou seja, 0,14, e o KD de 1,5, que nós calculamos anteriormente. Então, o Zmax, ele é determinado usando a equação de Lambert-Beer, né, com a profundidade é o único parâmetro desconhecido nesse caso, e o Z mínimo é determinado plotando essa linha diagonal que passa pela origem e pela metade dos valores de amplitude de maré, ou seja, essa linha diagonal passa em um quartil, né, num quarto aqui desse quadrante, né? Se a gente pega aqui metade da amplitude de maré para dar a distribuição mínima, né, a gente tem essa diagonal. Para o caso da amplitude de 0,8, né, aqui de 0,8, então a gente desenha essa linha verticalmente desde o valor de 0,8 até a projeção do Zmax calculado, né? Na projeção do Zmax calculado. Então, a profundidade que intersecta essa linha diagonal determina o Z mínimo, né? E essa profundidade que intersecta a projeção é, então, o Zmax. Então, desculpa interromper, mas eu fiquei na dúvida dessa fórmula alterada para amplitude de maré, porque, por exemplo, eu calculei o valor de Z máximo pela fórmula normal e deu esses 1,3. Daí, quando eu apliquei a fórmula com amplitude de maré, deu um valor muito mais alto. É isso mesmo? Deu um valor muito mais alto de quê? De profundidade. Isso. Né? Porque isso, deu muito mais alto ou deu mais alto? É muito mais alto. Tá, depois a gente vê, então, o que aconteceu com a aplicação da fórmula, né? Ela dá um pouco mais alto, sim. Né? Ela vai, na verdade, empurrar... Se você for ver, né, toda essa expressão, ela está sendo dividida aqui pela metade da amplitude de maré. Então, é verdade, a profundidade, ela vai... A minha dúvida, na verdade, é o seguinte: eu divido essa amplitude toda por 0,2, a fórmula toda por 0,2, a expressão toda, ou eu divido só o coeficiente por 0,2? Na pergunta, você vai estar calculando, a pergunta era a profundidade, certo? Certo. Então, você pode até recalcular o coeficiente, né? Mas na pergunta é a profundidade. Então, você pode resolver já passando a expressão para o outro lado, o KD para baixo, e resolvendo, porque o KD, na verdade, já está ali, né? Então, você já resolvendo diretamente na profundidade, isolando o Z. O Z é a incógnita. Uhum. Né? Então, quando você faz na expressão, o KD passa, né, para debaixo da expressão do LN, e o A2, o A dividido por 2 acaba passando para baixo ainda. Certo? Depois a gente vê aqui o exemplo do exercício. Não consigo visualizar isso. Oi? Não consegui visualizar isso, desculpa. Tá, então depois você mostra como é que você fez. Se você tem aí o seu cálculo? Eu tenho cálculo. Né? Tá. Então, só terminando aqui, tá? Nesse caso, então, a vegetação tem o potencial de crescer entre a profundidade de 0,4 e 1,3. E esse
gráfico aqui é o que foi solicitado, né, para plotar, né, no caso, a distribuição de Alódoli Wright, que eu peço na distribuição de Alódoli Wright, para cada um dos locais. E cada um dos locais tem uma profundidade, tem uma amplitude de maré diferenciada, né, e um KD diferenciado. Então, tem que fazer esse cálculo para cada um dos locais para a espécie de Alódoli Wright. Nicolas, eu vou continuar a aula, depois a gente vê essa dúvida, pode ser? Claro. Tá? Que tem uma partezinha aqui para terminar e depois a gente vê a gente repassa ali o exercício, tá? E a formulação. Bom, a gente viu até agora efeito da hidrodinâmica sobre a pradaria, mas a pradaria tem efeito sobre a hidrodinâmica, a gente já sabe disso, né? E até inferindo por como a ação das ondas afetam, né, a pradaria, né, na aula passada a gente viu que há uma redução, pode ocorrer uma redução da intensidade da corrente, da velocidade da corrente ao passar pela pradaria. Né, nessa redução da velocidade da corrente ao passar pela pradaria, vai depender da densidade, né, do prado, do estado de fragmentação. E a gente está vendo aqui, por exemplo, nessa imagem, uma pradaria bastante densa. Né, onde, na verdade, com a atuação da pradaria, né, reduzindo a velocidade das correntes, há uma redução, então, da ressuspensão dos sedimentos, da turbidez, estabilizando o sedimento e reduzindo a erosão. Então, aqui a gente vê, basicamente, os processos, né, que ocorrem quando a água, né, passa pela pradaria. As plantas causam turbulência, ocorre um processo de drag, né, de arrasto pelas folhas, né, que absorvem a energia, as plantas se dobram com a corrente, há uma mudança no perfil da velocidade e do perfil da dinâmica ao passar, né, pela pradaria, há uma mudança, uma redução da ação das ondas, então também há uma troca de nutrientes e gás, a deposição e acúmulo de sedimentos, né, a precipitação de materiais e também das larvas e ovos com facilitação do recrutamento e da fauna. Então, tudo isso é que é importante e que vai proporcionar, né, essa capacidade da pradaria modificar as características físicas, químicas e biológicas e transformá-la em verdadeiros engenheiros do ecossistema que vão proporcionar proteção à costa, redução da erosão e aumento da capacidade de sequestrar carbono. Esse mecanismo, né, de feedback entre pradarias e o meio ambiente, né, e o ambiente aquático, né, vai ser diferenciado entre uma pradaria rala e uma pradaria mais densa. Uma pradaria mais rala, de menor densidade, mais fragmentada, uma menor biomassa aqui das macrófitas, né, das plantas representadas aqui num quadradinho menor, vai ter um menor efeito sobre a corrente, sobre a velocidade da corrente. Com isso, né, um menor efeito sobre redução da ressuspensão, né, a turbidez ainda vai ser um pouquinho maior, né, com a turbidez maior, né, tem um feedback negativo para o crescimento das plantas. Já, né, conforme as plantas vão crescendo, esse efeito vai aumentando, conforme a pradaria vai aumentando, né, esse efeito de feedback positivo vai aumentando. Então, numa biomassa maior, numa pradaria mais densa, mais completa e mais fechada, há um maior efeito sobre a velocidade da corrente, diminuindo ainda mais a ressuspensão do material, diminuindo a turbidez, né,
que provoca benefícios, feedback positivo, aumento da luz para a pradaria. Então, é um feedback positivo que quanto maior a biomassa, maior esses efeitos, melhor para a pradaria, ela cresce mais e assim por diante. Né? Então, a gente tem redução do dobramento das hastes e do alto sobreamento, redução da ressuspensão do sedimento do fundo e da turbidez da água, deposição de partículas orgânicas e inorgânicas, aumentando a concentração de nutrientes no sedimento e aumentando a disponibilidade de luz na coluna d'água, o aumento do tempo de residência na água, portanto, as chances dos nutrientes inorgânicos serem absorvidos, né? E isso vai compensar aquele aumento da camada limite de difusão que se torna no entorno das folhas, porque com essa redução da velocidade da corrente, a camada limite de difusão vai ser maior. E com isso, então, promove esse estabelecimento de esporos, de algas e larvas, e promovendo a biodiversidade dentro da pradaria. Tudo isso promove, então, o aumento da resistência da pradaria aos impactos e perturbações físicas, seja naturais ou antropogênicas. Quanto maior, mais densa a pradaria, menos vulnerável ela vai ser a qualquer perturbação. Vejam aqui, né, uma imagem aérea, mostrando aqui a redução, então, da turbidez pela vegetação aquática, aqui fora da área da vegetada, aqui dentro da área vegetada, né? Então, essa marca aqui de um aumento da claridade da água, da transparência da água na área vegetada, né? Uma melhoria na qualidade da água. É muito comum a gente ver no estuário, quando a gente está chegando aqui no estuário e a gente, ao longe, quando há uma certa movimentação da água, ao longe a gente reconhece locais onde se estabelecem pradarias, porque há uma mudança na superfície, né? Na distância a gente vê uma água mais lisa, né? Com menos crepitação do que fora da pradaria. Né? Então, exemplos de atenuação da energia das ondas pelas espécies de fanerógamas vai variar com a espécie, vai variar com a altura também, se a pradaria está ocupando um percentual maior ou menor da coluna d'água. Então, tem atenuação aqui, que varia de quase 2% até né, metade, até quase 50% de atenuação da onda, né, em função do tamanho, da densidade e de quanto que ela está ocupando dentro da coluna d'água. Atenuação das ondas em função da profundidade da água, flutuação da maré sobre um banco de rúpia marítima, como ocorre aqui, né, no estuário. Então, a atenuação da onda aqui na linha com os círculos abertos, né, variando, né, a atenuação da onda em percentual, variando com a amplitude da maré. Aqui na linha quadrada cheia, né, de preto, a gente vê aqui a profundidade da água, que está variando aqui com a variação da maré ao longo do dia. Então, que seja, em outras palavras, a atenuação ela vai ser maior, né, quando a maré está mais baixa, porque essa pradaria está ocupando uma maior porção da coluna d'água. Os processos hidrodinâmicos também ocorrem em mesoescala, né, na escala de milhares de metros ou de quilômetros, né, porque, afinal de contas, os fluxos de maré, seja astronômica ou meteorológica, ou seja, de correntes, descargas fluviais, conectam os sistemas marinhos, estuarinos e terrestres. Né? Então, o tempo de residência, né, da massa de água dentro da pradaria, ela possui efeitos profundos nas pradarias e o movimento vai afetar, então, o movimento das águas vai conectar esses ambientes, né, com uma conexão entre pradarias e ecossistemas adjacentes, como água, como manguezal, como recife de coral,
No caso dos ambientes aqui no estuário, com as marismas, né, e a região mais exposta do estuário e a costa adjacente. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem pradarias e sistemas de manguezal e água oceânica, né, em que há o efeito, né, via fluxo das marés. Uma maré alta de quadratura, por exemplo, é uma entrada extrema da água oceânica para dentro da área da pradaria. Nesse trabalho, a água está marcada, foi com marcadores, né, e pôde provar, né, esse deslocamento, a água da pradaria sendo marcada, registrada, onde que está o seu deslocamento. Então, nesse caso aqui, a água oceânica empurrando a água da pradaria, né? Num caso de maré baixa de Cisígia, né, a água do manguezal avança para dentro da área da pradaria, e num caso de maré baixa de quadratura, numa situação intermediária, onde a água da pradaria permanece dentro da pradaria com maior tempo de residência, então ficando aqui dentro, né, trapeada pela água do manguezal e da água oceânica.